está melhorando. Então, os médicos estão estudando até a possibilidade de tirar os tubos, né? Porque ele foi entubado ontem e já estão trabalhando com a possibilidade de tirar os tubos, né? Então, isso daí é uma coisa muito, muito positiva. Deus tem respondido as nossas orações, graças a Deus, né? Graças a Deus. Marcelo, que é o irmão querido nosso. Mas vamos continuar em oração, em intercessão. E principalmente, gente, vamos tomar cuidado, né? Principalmente hoje nós vamos nos reunir novamente na igreja. Então, vamos evitar os abraços, vamos evitar também, depois do culto, ficar muito tempo junto ali ao lado fora do templo, né? Então, isso daí é muito importante, tá? Nós temos que tomar cuidado. A vacina já está aí. Se eu não sei se você já sabe o calendário da vacina, mas nesse mês já começa a vacinar os mais idosos. Então, vamos tomar cuidado, tá bom? Bom, continuando aqui na nossa lição, Neemias capítulo 3, ok? E só lembrando também que toda essa lição que eu faço, eu coloco no YouTube. E aí que está a questão. Se por acaso você sentir muita vergonha, assim, você fez um comentário aqui na Escola Bíblica Dominical, e você sentir muita vergonha, e falar o seguinte, Felipe, eu não gostaria que a minha fala fosse publicada no YouTube, não tem problema, você pode falar, tá? Porque dá para editar. Então, você pode falar aqui, né, na nossa aula. No momento que eu for postar no YouTube, eu posso cortar a sua fala. Mas se caso você quiser, ok? Caso você quiser, eu posso fazer isso daí para você ficar livre, para você ficar mais à vontade, para não ter exposições, etc. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, irmãos, a aula vai ser gravada e eu peço que vocês compartilhem as coisas que serão postadas ali no YouTube. Uma coisa é uma maneira de divulgar a igreja, de divulgar a palavra de Deus, tá bom? Beleza. Bom, Neemias capítulo 3, por favor, abra aí a sua Bíblia. Em Neemias capítulo 3. E esse capítulo, ele é um capítulo um pouco longo e ele é um pouco, como se diz, um pouco pesada a leitura, porque tem muitos nomes. Inclusive, para quem não teve filho ainda, se quiser escolher um desses nomes aqui, que vai ser apresentado em Neemias, é uma ótima escolha, tá? São nomes muito bonitos. Só que não. São nomes bem esquisitos, mas significados bonitos, né? Mas, enfim, Neemias capítulo 3, tá? E eu vou pedir, e nós vamos fazer em três pessoas vão ler esse capítulo, né? Para ficar uma coisa mais dinâmica. Vou aproveitar aí a Mariana que já leu, ou que já orou, eu vou pedir para ela ler do verso 1 a 10, né? Neemias capítulo 3, verso 1 a 10. E depois eu vou pedir para o Naldo ler do verso 15 a 20, tá bom? Do 15 a 20. E depois eu vou pedir para o iPhone, está escrito aqui iPhone, acho que é o Lila. Eu acho que o Lila está de iPhone vendo aí. Não sei se é possível, Lila, você ler para a gente o verso 25 ao verso de número 32. É possível? Oi, eu vou ler pelo da Bia, que o meu aqui eu não estou conseguindo ligar ele. Tá, beleza. Tá, então você vai ler do verso 25 ao 32. Agora a Mariana pode começar aí, do verso 1 ao verso de número 10 de Neemias capítulo 3. Os que trabalharam na reedificação dos muros. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou
Jacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Meserabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os Tocaitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gideão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, dos ourives, junto dele, Ananias, dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. Beleza, até aqui. Então, quebra-língua, né? Verso de número 15, Naldo, até o verso de número 20. Oi, Felipe. Opa! É 4:15, né? Isso, capítulo 3, verso 15 a 20. Tá. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Coozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos, Bevai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a Casa das Armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Beleza. Agora o verso 25 a 32. Vai ser o Lila. E do 21 ao 24? Então, nós estamos pulando algumas partes para a gente resumir, entendeu? Ah, tá. Oi, Opa, estão ouvindo? estamos. Tá bom.
verso 25. E Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina, e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois deles, Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Zecanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois ele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois ele reparou Malquias, filho de Urives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourifes e os mercadores. ótimo. Bom, irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: a reconstrução exige trabalho em equipe, certo? A reconstrução exige trabalho em equipe. Então, nós vimos no capítulo 1, Neemias orando, certo? Neemias orando e pedindo orientação, pedindo forças, pedindo sabedoria, pedindo permissão do rei para voltar para Jerusalém. Ele consegue isso, chega em Jerusalém e ele vê, ele observa ali o que está acontecendo e anima o povo, certo? Ele anima o povo e fala o seguinte: olha, o Deus dos céus me chamou para podermos reconstruir Jerusalém e vamos lá, vamos trabalhar juntos. E o povo fica entusiasmado e fala: vamos sim, vamos nós trabalhar junto com vocês, junto com Deus, e nós vamos reconstruir esses muros, certo? E depois, no final do capítulo 2, também a gente vê ali a primeira objeção, e nós ali trabalhamos a questão da descendência da serpente, descendência da mulher, e como essas coisas se interagem ao longo da história, certo? E depois dessas questões, nós vamos encontrar o trabalho em equipe, as pessoas colocando em prática a teoria, colocando em prática a oração de Neemias, ok? Colocando em prática uma das profecias de Deus através do profeta Jeremias, ok? Então, aqui o princípio é: a reconstrução exige trabalho em equipe. Bom, para vocês ficarem mais cientes do que está acontecendo, olha só, eu trouxe para vocês um mapinha aqui de Jerusalém, da época de Neemias, ok? Então, você vê aqui, essas linhas aqui representam os muros de Jerusalém, ok? Os muros de Jerusalém que estão destruídos, tá? Estão queimados, vamos dizer. E cada muro, em cada parte do muro, né, nós vamos encontrar portas, determinadas portas. Vamos encontrar a porta do peixe, a porta das ovelhas, porta da guarda, porta dos cavalos. Eu não sei se os irmãos separaram isso no momento que a gente leu aqui o texto, mas nós podemos ver que cada família estava responsável pela reconstrução de alguma porta. Então, a reconstrução dos muros se iniciava nas portas e depois ia no processo ali, né, da reconstrução do muro. Tá bom? Então, cada porta aqui ficava responsável uma família. E aqui nós encontramos o templo que também estava destruído, ok? Inclusive, hoje à noite, nós vamos trabalhar um texto de Zacarias,
e nós vamos nos concentrar sobre a reconstrução do templo. Então, é bem interessante isso. De manhã, vamos trabalhar na reconstrução de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém. E à noite, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a reconstrução do templo. Então, primeiro foi a muralha, depois o templo, ok? Vamos lá. A primeira ideia que nós vamos destacar nessa questão do trabalho em equipe é a seguinte. Deus utiliza pessoas para realizar as promessas de restauração, ok? Deus utiliza pessoas para realizar as promessas de restauração. E aí fica uma questão muito interessante para nós debatermos. Como que a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana? Porque, olha só, nós seguimos uma linha de pensamento, pelo menos dentro da nossa igreja, de que Deus já estabeleceu todas as coisas, certo? De que Deus é soberano. E de que Deus já fez a sua vida no seu plano eterno, a vida de cada um. Ele está sobre o controle de cada coisa que acontece na nossa vida. Ele permite, ele faz, ele é soberano. E como que nós sabemos disso? Aqui, Salmo 139 vai dizer isso. Ele vai dizer o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, o salmista está dizendo, toda a minha vida já foi escrita. Toda a minha vida já foi determinada. Não somente a minha vida, mas a vida da igreja, por exemplo. Toda a vida da igreja foi pré-determinada por Deus. E aí fica uma pergunta para nós, né? Onde muitas outras correntes pensamentos com relação à Bíblia faz para a gente, né? E qual é a pergunta? Se Deus já estabeleceu tudo, por que devo fazer as coisas? Entende? Se Deus já estabeleceu tudo, por que eu devo fazer as coisas? Ou seja, se Deus já estabeleceu a reconstrução de Jerusalém, por que então ele teve que utilizar as pessoas? Por que ele teve que utilizar Neemias? Por que ele teve que utilizar Zerobabel para a reconstrução dos muros, do templo e por aí vai? Sendo que ele já planejou tudo? Ou, outra pergunta, se Deus já elegeu os crentes que serão salvos, por que então evangelizar? Por que então eu tenho que falar da palavra de Deus? Isso daí é uma questão muito interessante para nós pensarmos. E daqui a pouco nós vamos partir para as dúvidas e para algumas perguntas aqui que eu separei, ok? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender para responder essa questão, né, de como que a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana, nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas vão ser concretizadas, ok? Independentemente das nossas escolhas ou situação. Tudo que ele disse e planejou, ok? Irá se cumprir. Deus não depende do homem e não fica à mercê de nossas atitudes. Então, por exemplo, Deus não fica assim lá no céu e fica olhando para as pessoas que não querem fazer nada e pensando da seguinte forma: nossa, vocês não vão fazer nada mesmo? Olha, eu dependo de vocês. Eu dependo da ação de vocês. Se vocês não fazerem o que eu estou planejando, então as coisas não vão dar certo. Será que tem como você se mexer? Então, olha só, muitos acreditam que Deus interage assim com o homem. Só que não é dessa forma. Não é dessa forma que acontece segundo o que nós podemos ver na Bíblia. Deus não fica à mercê das escolhas e das ações do homem. Se ele quer fazer, ele faz. Se uma pessoa não quer ser instrumento nas mãos dele, não quer fazer, como se diz, a sua parte, não quer ter
a responsabilidade, ele vai utilizar outra pessoa, ou vai utilizar outra situação. Pode ficar muito bem tranquilo nessa parte, porque ele não depende da nossa ação. Inclusive, a Bia falou uma coisa bem interessante da devocional, né? Que Deus não precisa de nós para ele ser louvado. Sabe por que ele não precisa de nós para ser louvado? Por duas razões. Primeiro, ele é uma máquina de autoglorificação. Ele mesmo se autolouva. Como isso acontece na Trindade? Então, você vê lá em João capítulo 17, onde João nos relata uma coisa que acontece ali dentro da Trindade. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo glorifica o Pai, e um glorifica o outro. Aí fica essa máquina de autoglorificação, entende? De louvor, de adoração. Então, isso significa que existia já louvor antes da existência da humanidade. Porque lá em Salmos você vai ver também que a terra, os animais, as criaturas louvam a Deus, louvam a Deus. Inclusive, tem um pastor que eu acho sensacional que ele fez, que ele pegou vários sons da natureza, né? Pegou o som da baleia, pegou o som do mar, pegou o som das aves, pegou o som da natureza e juntou e ele fez uma música com isso, né? Somente com os sons que ele captou. E ele mostrou assim para as pessoas, você está vendo? Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor, porque a terra e a criação já está louvando ele. Já está louvando ele. Então, por isso que Deus não depende da nossa adoração, ok? Ele faz questão que nós o adoremos, ok? Mas isso daí é mais um fruto de um coração grato, que foi alcançado pela palavra dele. Não é uma coisa de dependência, certo? Então, é só mais para fundamentar essa questão de que Deus não precisa de nós para realizarmos a obra dele, ok? Então, voltando aqui. Tudo que ele disse e planejou vai se cumprir. Deus não depende do homem e não fica à mercê das nossas atitudes. Porém, irmãos, porém, Deus estabeleceu também meios para que as suas promessas possam ser cumpridas. Deus estabeleceu os fins, mas também fez os meios, estabeleceu os meios para alcançar esses fins. Eu vou mostrar para os irmãos mais ou menos como isso acontece na prática. Então, vamos imaginar aqui a vida de um crente chamado João, certo? João, eu só peguei um exemplo aí, né? Chamado João. E aqui nós podemos ver a linha da vida de João. E Deus já estabelecendo todas as coisas. Então, por exemplo, Deus já estabeleceu, mesmo antes dele nascer, que em um determinado tempo ele iria arrumar um determinado trabalho, ok? Deus já estabeleceu este fim. Deus já estabeleceu essa coisa que vai acontecer na vida de João, o trabalho. Porém, Deus estabeleceu também que ele iria distribuir currículos, né, um currículo, para poder conseguir este trabalho, ok? Para conseguir este trabalho. Então, Deus estabeleceu um meio, tá vendo? Um meio para alcançar o seu fim. Então, Deus estabeleceu de uma maneira soberana as duas coisas, o meio e o fim, certo? O meio e o fim. Então, Deus estabeleceu que ele iria ficar desempregado, depois ele iria distribuir currículo e depois ele iria arrumar trabalho. Então, Deus é soberano em todas as áreas aqui, inclusive um meio para alcançar um fim, ok? Então, da mesma forma, acontece com Jerusalém. Por exemplo, Deus permitiu e estabeleceu que os muros seriam restaurados. Os muros serão restaurados. Porém, Deus decidiu também que iria utilizar pessoas para poder restaurar
estes muros, entende? E também Deus permitiu a destruição dos muros. Aí é diferente, ok? Deus não fez, não destruiu os muros, vamos dizer assim. Ele permitiu. E aí é um tema que cabe numa outra ocasião. Qual a diferença entre permitir e fazer de Deus, ok? Mas, por enquanto, eu quero que você se concentre nessa questão. Deus utilizou pessoas e estabeleceu que utilizaria pessoas para alcançar os seus fins. Tudo bem? Agora, uma pergunta para vocês e também para ver se alguém tem mais alguma outra dúvida. O que é mais importante? A responsabilidade humana, né, do homem, ou a soberania de Deus? O que é mais importante? O que vocês acham? E aí está aberto. As duas coisas. Certo, as duas coisas. E mais alguém concorda ou discorda do Naldo? Aí você está dizendo da responsabilidade de Deus e a soberania de Deus, é isso? Não, a responsabilidade do homem ou Do a homem. soberania de Deus. Ah, tá. Ah, tá. O que é mais importante? Eu acho que a responsabilidade do homem é importante e também a soberania de Deus, eu acredito que seja superior ainda à responsabilidade do homem, né? Certo. Então, vamos dizer que as duas coisas são importantes, né? Tá, beleza. Vocês responderam muito bem essa questão, porque realmente é essa ideia que nós temos que entender sobre essa questão que aparece para nós. Fazer uma pergunta dessa, o que é mais importante, a responsabilidade humana ou a soberania de Deus, é a mesma coisa que fazer a seguinte pergunta: o que é mais importante, a asa da direita do avião ou a asa da esquerda? O avião consegue só voar com uma das asas? Não. Depende Não. das duas asas. Por Entende? isso que nem é mais importante. Como é que é, Naldo? Exatamente. Sem as duas asas, não há voo. Uhum. Certo? Se não tem as duas asas... Assim como não há um bom resultado, se o homem não trabalhar, só ficarmos na soberania de Deus. Certo, muito bom, muito bom. O Naldo falou uma questão muito interessante, né? Então, isso revela para nós que as duas coisas são importantes, as duas asas são importantes. Então, na vida acontece uma coisa que é até misteriosa para nós, né? Que é 100% a soberania de Deus e 100% a responsabilidade humana. É difícil um pouco entender como isso acontece, mas é assim que nós temos que ver e como uma coisa interage com a outra. Na vida, a coisa acontece com 100% da soberania de Deus e 100% da nossa responsabilidade, ok? Então, isso tudo eu quero mostrar para os irmãos que a reconstrução do Jardim Marília, a reconstrução ou de qualquer outra igreja que está no processo de reconstrução, irá necessitar da responsabilidade humana, da responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pela reconstrução da igreja. Nós somos responsáveis para levar o evangelho de Jesus Cristo, porque assim Deus estabeleceu. Ele estabeleceu de que ele utilizaria pessoas. Isso é uma coisa muito importante nós praticarmos e meditarmos em nossa vida, porque muitas pessoas acreditam que não precisam evangelizar, não precisam trabalhar na obra de Deus, não precisam fazer a sua parte, porque Deus, de qualquer forma, vai salvar aqueles que ele já separou para salvar. Isso daí é um pensamento errado, ok? Isso daí é um pensamento errado. Você vê na história do cristianismo, irmãos, é muito interessante nós vermos também,
que os missionários, os homens que mais acreditavam na questão de que Deus já separou pessoas para serem salvas, já de antemão, como nós podemos ver lá em Efésios capítulo 1, sobre a questão da eleição, foram os homens que mais evangelizaram, foram os homens que mais dedicaram para a divulgação da palavra de Deus. Então, existe muito esse argumento, não, mas se você pensar dessa maneira, de que Deus já fez todas as coisas, então você vai ter uma desculpa para não fazer. Só que, ao contrário, você percebe que isso faz com que o nosso coração cada vez mais queira fazer a obra de Deus, tenha uma ação, tenha essa parte de colocar em prática aquilo que nós conhecemos, ok? Aquilo que nós conhecemos. E muitas vezes nós podemos cair um erro de que eu acredito na soberania de Deus, eu acredito que tem que ter responsabilidade humana, porém eu não faço. Se eu não faço, então é porque isso tudo que nós meditamos é apenas teoria e não prática, certo? É apenas teoria e não prática. Então eu posso ser um profundo conhecedor da palavra de Deus nesse aspecto, porém ser um péssimo praticante, certo? Ser um péssimo praticante. Então, e viver como alguém que não acreditasse nessa questão de 100% da soberania de Deus e 100% da responsabilidade humana. Ok? Certo? Alguma dúvida aqui? Nós vamos entrar para para as próximas etapas aqui do estudo bíblico. Alguma dúvida? Algum comentário? Bom, eu acredito que não. Então vamos continuar, tá bom? Outra pergunta que eu vou fazer, mas que o texto vai nos responder. Como realizar trabalho em equipe? Ok? Muitas vezes nós achamos que realizar trabalho em equipe é uma coisa fácil, mas não é uma coisa fácil. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E pelo fato de nós sermos pecadores, o trabalho em equipe se torna muito desafiante. O trabalho em equipe se torna algo difícil de ser realizado. Então, por isso que nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo para nos ajudar nessa missão, que é trabalhar em equipe, principalmente na igreja. Principalmente na igreja. Então, a Bíblia vai nos orientar aqui como realizar trabalho em equipe. E a primeira coisa, aliás, primeira coisa e segunda ideia que nós estamos trabalhando aqui no texto, ok? Na nossa lição, aliás. Para trabalhar em equipe, irmãos, é necessário humildade. Muita humildade. Aprenda a fazer serviços considerados simples na igreja. E é isso que nós vamos trabalhar e vamos ver aqui no texto. E onde nós podemos capturar e extrair essa verdade no texto? Aqui em Neemias capítulo 3, verso 5, certo? Está escrito aqui, diz o seguinte: ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Aqui está nos mostrando, Neemias está nos mostrando que tinha um pequeno grupo ali de Jerusalém que se considerava muito superior, que eram os nobres, eram pessoas assim que, como se diz, não queriam ajudar, porque provavelmente se achavam muito superiores à tarefa que foi destinada a eles, né? E como que nós podemos chegar nessa conclusão? Qual que é o contexto aqui de Neemias capítulo 3, verso 5? O contexto do verso 5 nos mostra de que eles deveriam reparar a porta do peixe, ok? A porta do peixe. Esses nobres deveriam e receberam essa missão de reparar a porta do peixe. E a porta do peixe tinha esse nome porque provavelmente ficava no mercado dos peixes. Então,
Provavelmente não era uma porta importante, ok? Não era uma porta muito importante. Não era uma porta muito relevante como a porta das fontes, como nós podemos ver ali no mapa. A porta das fontes tinha um significado importante ali, certo? Então, se de repente esses nobres tivessem tido a tarefa de reparar a porta das fontes, então eu acho que talvez a atitude seria diferente. Mas como era para fazer um serviço um pouquinho mais simples, eles não quiseram, ok? Então, olha só, os nobres se achavam muito especiais para realizar tal tarefa. E aí podemos refletir em um problema muito importante, muito relevante, um problema que aparece muito em todas as igrejas, ok? Em todas as igrejas. Não me refiro apenas a Marília, mas em todas as igrejas aparece isso. O orgulho é sempre um obstáculo ao se fazer a obra de Deus. Ok? O orgulho é sempre um obstáculo ao se fazer a obra de Deus. Não que ela vai totalmente destruir a obra de Deus, mas ela vai retardar, ok? Vai retardar o processo. E isso daí, essa atitude de não querer fazer serviços considerados simples por causa do nosso orgulho, porque nos achamos superiores, isso daí é um tipo de atitude que não representa um dos pilares do cristianismo. Uma das coisas que o cristianismo mais enfatiza é a questão da humildade. É a questão da humildade. Porque, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui de Jesus Cristo. Vocês lembram desse momento aqui em que Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, aliás? Esta atitude, antes mesmo dele morrer ali na cruz, um pouquinho tempo antes dele morrer na cruz, revelava um sinal de humildade tremenda, Porque essa atitude de lavar os pés dos discípulos era uma atitude que somente os escravos que não eram judeus poderiam fazer. Escravos gentios. Então, escravos que tinham origem judaica, que eram judeus, eles não poderiam fazer essa ação de lavar os pés das outras pessoas. Nem mesmo um escravo. Porque era um serviço considerado muito sujo. Mas então, Jesus Cristo, sabendo desse contexto, ele faz justamente o contrário. O Rei dos Reis, aquele que os discípulos deveriam lavar os pés, ele é que lava os pés. É ele que se rebaixa, certo? É ele que se rebaixa para servir a sua igreja. E ele faz um serviço que é considerado até sujo, um serviço considerado imundo, para servir as pessoas, servir o seu próximo, ok? Então, isso daí é um espelho para nós. Se Jesus Cristo se rebaixou para poder servir as pessoas, por que eu não posso fazer isso na igreja, né? Por que eu não posso fazer isso até na minha empresa? Por que eu não posso fazer isso na minha família? Certo? Isso daí é uma atitude muito importante para nós. E é algo que faz com que o processo de reconstrução seja feito até com mais qualidade. Então, vamos pegar um exemplo que acontece em todas as igrejas. Um pequeno exemplo aqui, né? Limpar o banheiro, né? Então, eu posso, de repente, imaginar de que, não, limpar o banheiro é uma tarefa, assim, que, não, muito suja, uma tarefa que é muito ruim, uma tarefa que não é digna da minha formação, não é digna da minha experiência profissional, não é digna da minha nobreza, vamos dizer assim, né? Existem outras pessoas que fazem isso. É claro, tem a zeladora, que a igreja paga, etc. Mas eu estou me referindo em situações quando o trabalho é enorme e fica muito para uma pessoa e precisa da ajuda da igreja, né? E precisa da ajuda da igreja na limpeza da igreja, por exemplo. Então, quando eu penso de que não vou lavar o banheiro, não vou lavar a igreja,
né? Não vou limpar a igreja por ser considerado um serviço inferior, eu não estou tendo essa atitude de Jesus Cristo, né? Eu estou retardando a obra e o processo de reconstrução, ok? E o processo de reconstrução. Então, isso daí é uma coisa muito importante, ok? Nós temos esse tipo de pensamento para ajudar na reconstrução da igreja. Humildade. Humildade é uma coisa muito importante. Humildade que, inclusive, nós podemos ver num homem chamado Refaías aqui nesse capítulo 3. Refaías diz que ele era maioral da metade de Jerusalém. O que isso significava? Que ele era dono de muitos negócios, muitas casas ali. Ele era como se fosse um prefeito ali da cidade. Ou, aliás, um empresário. Imagina como se fosse um grande empresário que tem muito patrimônio ali. Mas isso não foi razão para que ele não ajudasse no processo de reconstrução. Isso não foi empecilho para que ele pudesse ajudar aqui no processo de reconstrução dos muros, ok? Então, um exemplo aí de humildade, de alguém que era muito rico, mas que pegou ali na enxada, pegou ali como se diz, nos instrumentos mais pesados para ajudar no processo de reconstrução, dos muros, ok? Irmãos, essa foi a segunda parte, né? E a resposta para a nossa pergunta: como realizar trabalho em equipe? Humildade. Alguém tem algum comentário? Alguém tem uma dúvida? Alguém tem algum testemunho para compartilhar? Então, bom dia, pastor Felipe. Bom dia. Então, assim, às vezes acontece nas igrejas, né? Que às vezes, como assim, tem uma pessoa específica para fazer tal coisa e às vezes a pessoa acaba vendo que precisa de ajuda, às vezes não acaba ajudando. Deixa lá porque, mas é fulano que faz. Entendeu? Mas eu vejo assim, que a igreja assim em si pode trabalhar todos e está ajudando, entendeu? Um exemplo, não tem um copo ali, aí vamos atrás de fulano para pôr. Aí, se a pessoa puder pegar e pôr, entendeu? Tipo, exemplo, papel a gente tá faltando, mas fulano colocou. Eu acho assim, se a gente puder estar ajudando também, vendo que tá faltando, que a gente puder estar aí lá fazendo. Assim, eu vejo como equipe, entendeu? Trabalhar como equipe é um ajudar o outro. Não achar, mas fulano colocou, vai ficar sem, porque era para fulano colocar. E às vezes acontece muito isso, entendeu? Eu já notei isso. E assim, a igreja tem que trabalhar junto. Se eu posso pôr um copo descartável ali, por que eu não coloco? Uhum. Se eu posso pôr um papel higiênico, por que eu não faço isso? Eu acho que a igreja tem se a gente começar a trabalhar em equipe, um ajudando o outro, não esperar que o outro faça, porque é o trabalho do outro fazer. Entendeu? Eu acho que a igreja está precisando muito disso, trabalhar em equipe, não um achar que o outro tem que fazer e sobrecarregar, não sei. Eu penso assim, entendeu, pastor? Sim, você está certinha, Vanusa. Inclusive, é o tema aqui do nosso próximo ponto, né? Eu vou pegar esse gancho aí da Vanusa, que é uma coisa bíblica, você dá força para o outro. Olha só, é o terceiro ponto aqui. A reconstrução é possível quando um fortalece o outro. Olha só, esse texto que nós lemos, né? Ele é cheio ele tem muitas expressões repetidas. E qual que é a expressão que se repete mais nesse texto? Ao seu lado, junto deles, e por aí vai. Em diversos momentos você vai encontrar essa expressão, ao seu lado, junto deles. A tradução dessa palavra ao seu lado, junto deles, é no sentido de força. Dando força. Então, uma tradução literal do texto seria o seguinte: Joída, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Aí continua. Melatias deu forças para eles. Na tradução da sua igreja, na sua Bíblia, está escrito o seguinte: ao seu lado, ou junto deles, Melatias reparou também, etc. Mas a tradução literal seria: Melatias deu forças para eles. Deu forças para esta família aqui.
a família de Joída, ok? Então, você percebe que no processo de reconstrução do muro, havia essa questão de um dar força para o outro. Então, olha só, como a Vanusa falou, é uma questão muito interessante para nós, a igreja é constituída por famílias, ok? E a igreja é constituída não apenas por famílias, mas por oficiais, por sociedades, etc. Mas vamos ficar com a questão da família. É composta pela família X, família Y, família Z, família W, por aí vai. Então, para que a igreja possa se fortalecer, é muito importante que não apenas o pastor dê forças para cada família, mas também que cada família dê forças para a outra família no processo de reconstrução da igreja, no processo de reorganização e também nas atividades que serão feitas. Então, por exemplo, a sociedade da SAF dando forças para a sociedade da mocidade, a mocidade dando força para a SAF, e por aí vai, certo? Mas, enfim, vamos ficar aqui com a questão da família. Eu quero também ampliar essa questão de dar forças, certo? Dar forças não se limita apenas, como a nossa irmã Vanusa falou, do tipo, olha, você está vendo um copo ali? Vai lá, troca. Você está vendo uma sujeira ali? Vai lá e limpa. Né? Não precisa esperar outra pessoa fazer. Você também foi chamado para fazer a obra de Deus. É claro que muitas vezes se espera que os oficiais, né, tenham iniciativa disso, mas muitas vezes ele tem que fazer muita coisa, certo? Ele tem que fazer muita coisa. Então é muito interessante ajudar ele nesse sentido, sabe? É muito interessante ajudar na manutenção da igreja. Entende? Não é só porque eu não sou um oficial, significa que eu não posso ajudar, certo? Então, isso é dar força um para o outro. E dar força, irmão, também equivale à ideia de você orar por tal pessoa que não tem forças, né, espiritualmente falando, que está emocionalmente desgastada. Dar forças é você visitar, é você dar apoio emocional. Apoio emocional. Então, famílias dando forças para outras famílias, não apenas num objetivo na questão da igreja, mas também em aspecto de aconselhamento, em aspecto de discipulado. Uma família pastoreando outra família, orando com outra família, visitando outra família e dando apoio emocional para aqueles que precisam. Isso é dar forças. Isso é dar forças. E a reconstrução da igreja, ela acontece de uma maneira com muita qualidade quando um dá forças para o outro. Quando todo mundo entende que foi chamado para servir. Não apenas o pastor, não apenas o presbítero, não apenas o diácono, mas todo mundo foi chamado para servir dentro da igreja, ok? E não limitar apenas a uma pessoa, ok? Olha só, com isso tudo, nós podemos ver que ali no contexto de Neemias, no processo de reconstrução, é que um dava força para o outro, e isso significava que existia harmonia. Não havia disputas, ciúmes ou brigas, certo? Os membros da equipe completam-se uns aos outros, jamais competem uns com os outros. E quando há competição, irmãos, aí a coisa emperra. Né? Quando é essa coisa, não, porque fulano tomou o meu lugar, não porque fulano, ciclano tá fazendo uma coisa que eu estava acostumado a fazer. Isso daí, gente, o Satanás, ele pode usar muito esses argumentos, né? Ele pode usar muito desse discurso para que a igreja emperre, para que a igreja não continue naquilo que ela precisa ser, para aquilo que ela precisa fazer, ok? Isso acontece em toda igreja, ok, irmãos? Eu passei de verdade, eu acho que eu passei por 15 igrejas na minha vida, dentro da nossa denominação. E todas as igrejas acontece isso, ok? Não é só a minha, também de outras denominações. A Lenita veio da Batista. Na Batista também você vai encontrar isso, ok? Por quê? Porque nós somos pecadores, precisamos ser redimidos.
Então, é natural que essas coisas, infelizmente, aconteçam. Mas nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para diminuir o nosso pecado, as consequências do nosso pecado, ok? Para que haja harmonia. Então, nós podemos ver ali em Neemias o fortalecimento das relações, quando um dá força para o outro. E olha só, essa frase que eu acho muito interessante do pastor Hernandes. Ele diz o seguinte: tudo gira em torno de relacionamentos. Né? Ele cita aqui um autor, né, James Hunter, diz que a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Diz ainda que se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, a consequência será má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: enquanto que nós temos um objetivo comum, que é a reconstrução da igreja, é muito importante a manutenção e o fortalecimento de relacionamentos, ok? O fortalecimento de relacionamentos. Então, é muito interessante que tem um pastor não, um pensador, Mário Sérgio Cortella, que ele dá um exemplo que eu acho fantástico. Que ele diz em uma das suas palestras que antigamente, por exemplo, nas fazendas, na roça, existia um processo de você fazer a pamonha. E nesse processo, todo mundo fazia parte. Então, por exemplo, os homens iam pegar o milho, os filhos iam tirar como se diz? A casca. Isso, a casca, né? Para depois entregar para as mulheres e as mulheres cozinharem. Então, você percebe que um depende do outro. E enquanto que havia esse processo, as pessoas iam conversando com elas. Então, os homens iam tirar o milho, então conversavam entre eles. As crianças iam tirar a casca do milho, conversavam e brincavam entre elas. As mulheres iam cozinhar, enquanto cozinhavam, brincavam e conversavam entre elas. Então, olha só, por isso que nós não podemos confundir igreja como empresa. Empresa é focada na produção, é focado no lucro, ok? Mas igreja é focado também não também, mas especialmente em relacionamentos, quer fortalecer relacionamentos e glorificar a Deus através dessa ação, certo? Desta ação. Certo? De fortalecer relacionamentos. Muito importante isso. Então, uma pergunta aí particular para vocês, eu quero que vocês pensem na casa de vocês. Que família, dentro da igreja, você poderia fortalecer os seus laços? Que família eu estou muito distante? Que família eu tenho, assim, mais a proximidade, mas a outra família já não tem tanta proximidade assim? Que tal agora você começar a fortalecer o seu laço com ela, ligando? Agora é um momento que não dá para visitar, né? Por causa da pandemia. Mas que tal começar a ligar? Que tal começar a conversar, perguntar como está, orar com ela pelo telefone? Isso daí é uma coisa muito importante. Isso fortalece os laços, ok? Isso fortalece os laços da igreja. Então, igreja é assim. O processo de reconstrução da igreja é assim. É uma família dando forças para outra família, ok? É uma pessoa dando forças para o seu pastor. É uma pessoa dando força para o seu diácono. É uma pessoa dando força para o seu presbítero. E por aí vai, ok? Isso daí é uma coisa muito, muito importante. E olha só, muito interessante que serve para a nossa esperança é que, apesar do orgulho dos nobres de Tecoa, como nós vimos ali no verso 5, que não queriam realizar aquelas obras, a obra foi finalizada, irmãos. A obra foi finalizada. Então, apesar do orgulho, do nosso orgulho, apesar da nossa falta de vontade, muitas vezes, de realizar tal tarefa, a reconstrução e a restauração da igreja e dos nossos corações será concretizada. Nós sabemos que tem um final feliz essa história de Neemias, como também na nossa vida e na vida da nossa igreja.
terá um final feliz. Isso é uma promessa. E esse orgulho, muitas vezes, que nós carregamos, é algo que não vai ser um empecilho, como se diz, para que a obra de Deus não seja concretizada. Ela pode retardar o processo, mas não significa que vai deletar a promessa de Deus, ok? Mais alguma dúvida, algum comentário sobre esse ponto que nós trabalhamos? Ninguém? Tudo bem, gente. Ó, no final tem 3 perguntas separadas. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema, né? A gente vai perguntando um por um, né? Para ver se a gente conseguir ter uma coisa bem dinâmica aqui, tá bom? Beleza. Último ponto aqui antes de chegarmos nas perguntas que eu separei. O trabalho em grupo transforma situações complexas em situações simples. Faltou um em aqui, mas tudo bem. Depois eu conserto aqui. O trabalho em grupo transforma situações complexas em situações simples. Faltou um M aqui, tá bom? Olha só, Neemias coordenou suas atividades dividindo o muro em cerca de 40 grupos diferentes, certo? Ele fez isso. Cada pessoa ficou com uma seção do muro, ok? Então, por exemplo, uma família X ficou com a porta do peixe, a família Y com a porta das ovelhas, a família tal com a porta oriental, a família tal com a porta do monturo, e por aí vai. E isso fez com que uma situação enorme, uma situação que aparentava ser impossível, possível e até fácil de ser realizada. É a mesma coisa que você pagar parcelada. Então, você divide em 10 vezes, sem juros, né? E aí você vai pagando aos poucos. E isso daí nos ajuda muito, né? Quando muitas vezes nós não temos o dinheiro suficiente na conta, mas precisamos de uma coisa muito urgente. Então, essa coisa de parcelar e pagar aos poucos nos ajuda muito. Claro que pode nos complicar, é um péssimo exemplo. É um exemplo muito limitado. Porém, serve de ideia para entendermos que quando fazemos as coisas subdivididas, ou aos poucos, uma situação complexa se torna em uma situação fácil, ok? Então, olha só, o que era uma situação complexa tornou-se relativamente simples quando subdividida. Neemias não ficou sobrecarregado. Então, Neemias não chegou para o povo e disse o seguinte: olha, gente, pode deixar comigo, ok? Eu vou me virar, eu vou começar a fazer os muros sozinho, aqui eu mesmo vou construir, certo? Eu mesmo vou restaurar esses muros que estão completamente destruídos. Irmãos, essa obra, essa restauração durou anos para ser concretizada. Se Neemias tivesse feito tudo sozinho, ele demoraria séculos para concretizar. E provavelmente nem iria conseguir. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso funciona, é um princípio muito importante que nós devemos adotar dentro da igreja. Se nós deixamos tudo para uma só pessoa, certo? A tarefa de reconstrução dentro da igreja se tornará difícil. A tarefa de reconstrução dentro do corpo da igreja se tornará quase impossível de ser realizada. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência que devemos ajudar os oficiais da igreja, as sociedades internas, as pessoas, dentro de uma determinada tarefa, ok? Isso daí é muito importante, para tornar uma situação complexa em uma situação fácil, ok? Uma situação fácil, ok? E outra questão aqui. A união de grupos
aliás, nós podemos ver uma coisa aqui nesse processo de reconstrução, que houve uma união de grupos diferentes e de diferentes localidades, e que funcionou como se fosse um só corpo. Então, por exemplo, nesse texto nós vamos encontrar comerciantes, na restauração do muro, nós vamos encontrar ourives, nós vamos encontrar sacerdotes, nós vamos encontrar mulheres. Por que eu falo mulheres? Porque era considerado um serviço braçal na época, que era só para homens. Mas isso não foi empecilho para as mulheres ajudarem ali naquele momento difícil, ok? Então, o que eu estou querendo dizer é que existem pessoas diferentes, com diferentes profissões, mas que agiram como se fosse um só corpo, uma só unidade. Então, nós encontramos uma ênfase nessa história. Unidade na diversidade. Unidade na diversidade. A igreja, irmãos, ela é composta por diversos profissionais. Então, ela é composta por advogados, por professores, comerciantes, pessoas que têm a formação acadêmica na área da tecnologia, enfermeiros, aposentados e também donas de casa. Diferentes profissões, porém, que juntos podem ser unidos, podem fazer um só objetivo, que é divulgar a palavra de Deus, discipular, aconselhar, louvar, trabalhar pela obra de Deus. Pessoas de diferentes localidades e diferentes profissões agindo como se fosse um só corpo, ok? Isso daí é uma coisa muito interessante que nós podemos ver. E também, concluindo, irmãos, Jesus Cristo, nós sempre temos que lembrar de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo trabalhou por você para que você pudesse ser salvo. Jesus trabalhou por mim para que eu pudesse ser salvo. Da mesma forma que o povo trabalhou na obra de Deus, no processo de restauração, Jesus Cristo trabalhou para que eu pudesse ser restaurado, para que meu coração pudesse ser restaurado. Então, nós podemos ver Jesus Cristo nessa questão, nesse texto. Olha só, Isaías 53 diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles será sobre si. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do seu penoso. Certo, irmãos? Agora eu vou para as perguntas, certo? Aí, se ninguém responder, aí eu vou fazer a pergunta um por um. Beleza, primeira pergunta que nós vamos trabalhar aqui como forma de resumo do que nós vimos. Pergunta de número 1. Como é que a responsabilidade humana interage com a soberania de Deus? E aí vocês podem responder. Beleza, agora eu vou ter que chamar nomes. A Mariana já respondeu. Eu quero agora que alguém que não respondeu lá no começo responda. Então, ó, eu vou por ordem alfabética, ok? Pastor, Oi, mas deixa eu tirar uma dúvida. pode falar. Teve um momento que você disse que, primeiro você perguntou, né? Qual é mais importante, a responsabilidade humana ou a soberania de Deus? Certo. Depois você falou que
Deus não depende do homem. Se eu não fizer, Deus faz. Certo. Entendeu? Então por isso que eu até respondi que eu achava que a soberania de Deus era mais importante do que a responsabilidade do homem. Aham. Certo. É que Eu assim, queria que você me esclarecesse. tá. Uma pergunta muito interessante aí da Mariana, né? Se Deus já estabeleceu tudo, então, claro que é importante, mais importante que a responsabilidade humana. Isso daí é uma coisa muito complexa de entender. Uma coisa muito complexa de entender. Olha só, Deus, em sua soberania, ele estabeleceu meios para chegar nos seus fins. Então, por exemplo, Deus poderia muito bem fazer as coisas de uma vez e, de repente, as coisas aparecerem para nós. Por exemplo, ali no Éden, um homem pecou, certo? Deus não poderia já ter salvo o homem? Ele não poderia ter feito isso? Ah, vocês pecaram, tudo bem, eu vou salvar vocês. Ele poderia ter feito isso. Naquele exato momento que Adão e Eva pecaram. Só que ele não fez isso. Ele escolheu, Deus escolheu, e assim decidiu que para chegar até essa questão de salvação em Jesus Cristo, uma longa história seria percorrida. Ele decidiu que iria, por exemplo, começar com Abraão, e depois com Moisés, e depois com Davi, até chegarmos até chegar em Jesus Cristo. Então, ele poderia fazer as coisas assim, mas ele decide pegar meios, certo? Meios, estabelecer meios para alcançar esses fins, certo? Então, obviamente que a responsabilidade humana, ela está dentro da soberania de Deus. Então, se você for avaliar, como se diz, tem um peso maior. A soberania de Deus tem um peso maior. Mas o problema, Mariana, é que se eu falar que é mais importante, entende? Aí eu vou aniquilar a responsabilidade, entende? Entende? Porque a primeira resposta que você me deu foi certinha. Você falou, as duas coisas são importantes, mas a soberania de Deus tem um peso maior. Então, nós trabalharmos por essa perspectiva, tá certo. Se eu falar que é mais importante que a responsabilidade, aí eu vou entrar naquele problema. Então, eu não preciso fazer. Entende? Então, a resposta certa é: as duas coisas são importantes, apesar da soberania de Deus ter um peso maior, porque a responsabilidade está dentro da soberania. Entende? Não sei se eu consegui responder, Mariana. Entendi. Beleza. Respondeu sim, pastor. Beleza. Bem, eu acabei respondendo aqui, né? A pergunta. Então, deixa eu falar. Então, quer dizer assim, Deus dá uma responsabilidade para uma pessoa. Se a pessoa não faz, Deus levanta outras pessoas que façam. Isso. Né? Isso. Ah, entendi. Mas Isso. a soberania de Deus, né? Isso. Deus acima de todas as coisas. Isso. É aquilo lá, né? Tem o famoso jargão, né? É claro que é um pouco, eu não sei, essa frase aí que eu vou falar agora é um pouco ofensiva, mas é verdade, né? Então, por favor, não me interprete mal. Então, eu vou colocar como um exemplo, né? Se Deus utilizou até uma mula, não sei se você sabe, mas Deus já utilizou uma mula para poder falar a vontade dele lá no Antigo Testamento. Deus pode me utilizar, pode utilizar o Felipe, entende? Então, Deus pode utilizar qualquer coisa, se você não fazer. Entende? Deus pode utilizar qualquer coisa que está dentro aqui do nosso meio para poder realizar a obra dele. Entende? Por isso que ele não depende das nossas ações do tipo,
Ah, vai lá, faz, por favor, senão a coisa não vai rolar. Não, ele vai utilizar. De algum modo, vai acontecer. Mesmo quando eu não queira fazer. Entende? Certo, Vanusa? Não sei se consegui responder. Entendi. Tá. Beleza, outra pergunta aqui para nós refletirmos. Como podemos fortalecer nossos irmãos no processo de reconstrução da igreja? Perguntar. E agora eu vou por ordem alfabética, tá, dos nomes. Então, eu vou começar aqui. Eu acredito que o primeiro nome é da Beatriz, né? Por ordem alfabética. E aí, Bia, fala aí um pouquinho para a gente, né? O que você acha dessa pergunta aí? Como que nós podemos fortalecer nossos irmãos no processo de reconstrução da igreja? Oi, Oi? dá para ouvir? Sim, Oi? estou te ouvindo. Ah, então tá. Então, como a gente pode fortalecer? Eu acho que tem duas coisas bem importantes que a gente tem que pensar. A gente tem que incentivar os nossos irmãos. Eu acho que a gente tem que sempre incentivar as pessoas a trabalharem na obra. Mas é aquilo que você falou. A gente tem que se incentivar um ao outro, tendo noção que não existe o trabalho pequeno, o trabalho que não é importante. Então, assim, não adianta eu, Beatriz, pegar e falar, ó, eu, Beatriz, eu sou superintendente da escola dominical. Eu sou professora das crianças. Eu sou vice-presidente da SAF. Então, você que não faz nada disso, você que vai ser responsável por trocar o papel do banheiro. Não é isso que a gente vai incentivar, porque isso é você decidir. Claro que cada um tem a sua função, mas você se colocar num parâmetro maior que os outros. Então, não. Então, como que eu vou incentivar o meu irmão? Eu vou ver lá, por exemplo, eu vou ver lá que uma mãe tá no banheiro com uma criança e eu não vou falar para ela, ó, o papel higiênico tá ali, você pode pegar. Eu vou pegar para ela, eu vou ajudar ela nesse momento. Então, você sempre vai estar incentivando seus irmãos a fazerem a obra ao mesmo tempo que você está fazendo e a mesma obra que ele, entendeu? A gente tem as nossas divisões, mas ninguém é tão importante que não possa fazer o mínimo, entendeu? Então, sempre que um irmão chegar e, por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar? Então me ajuda aqui no banheiro. Eu faço e você faz também. Porque se a gente fizer em dois, vai mais rápido. Então, o que eu posso fazer, tudo que eu posso fazer, a outra pessoa pode fazer. Porque, assim, nós podemos ter fora, no mundo, ter as nossas capacidades externas do nosso trabalho, mas dentro da igreja, a gente está na mesma condição de filho de Deus. Então, tudo que um pode fazer, o outro pode fazer também. Então, acho que esse incentivo não é assim, o incentivo a vou delegar tarefas. Venha e faça comigo, venha e me ajude. Uhum. Muito bom, muito bom. A Beatriz também falou uma coisa. Por exemplo, você pega Neemias. Neemias, ele delegou tarefas. Porém, ele estava trabalhando junto com o povo. Ele estava ali também, colocando tijolo, né? Ele estava ali colocando cimento. Claro que não existia essas coisas na época, mas é mais para dar um exemplo. E também a Bia falou uma coisa. É claro que cada um tem como se diz, a sua parte, né? Que nem, por exemplo, existe a separação de oficiais e nós separamos através dessa questão de oficiais, presbíteros e diáconos, porque é uma ordem bíblica, certo? E também serve para, como se diz, ficar organizado. Claro que não estou querendo dizer também, né? Uma coisa importante que, tipo assim, então não precisa ter mais oficiais, mas todo mundo faz as coisas que têm que ser feitas. Não, o que eu estou querendo dizer é ajudar essas pessoas, né, que estão à frente do trabalho, né? Então, custa nada eu ajudar o diácono, custa nada eu ajudar nas coisas que são importantes de fazer na igreja. Vamos lá, quero ver outra pessoa. Lucas,
que você acha disso daí? O que você pode contribuir, o que você pode comentar para a gente nessa parte aí? Nessa segunda pergunta, né, pastor? Isso. Segunda ou terceira? Segunda pergunta ainda. Ah, tá. Eu acho que quando a gente tem um desafio de reconstrução da igreja, primeiro a gente tem que orar, né, pela igreja, pelos nossos irmãos, por todos que estão lá, e trabalhar todos juntos, buscando a solução para a reconstrução da igreja, cada um ajudando ali no que pode ajudar. Certo, muito. Então, Felipe, Oi, pastor, eu. só acrescentando também, a Camila. Eu acho que também nesse sentido de fortalecer os nossos irmãos no processo de reconstrução, é aquilo que você falou sobre estreitar os vínculos também, né? Então, nós buscar nos aproximarmos de outras famílias, dos outros irmãos, e aí entra o que você tinha falado sobre visitas, sobre orar uns pelos outros, saber qual dificuldade esse irmão está tendo, o que você pode auxiliar, e assim a gente consegue fortalecer o vínculo e muitas vezes fortalecer uma pessoa que às vezes está enfraquecida. Então, às vezes a gente sente falta de algum irmão dentro da igreja, por exemplo. Às vezes uma pessoa que era super frequente, você vê que ela diminuiu a frequência, que ela não está indo, alguma coisa está acontecendo ali. Só que muitas vezes a gente vai deixando passar, acaba não se importando. E eu acho que essa é uma forma de fortalecer também os irmãos nesse processo de reconstrução. Uhum. Muito bom, a Camila destacando essa coisa de fortalecer espiritualmente os nossos irmãos, né? Lembrando que fortalecer não envolve aspecto de serviço, mas também aspecto de um fortalecimento espiritual, né? Um fortalecimento espiritual muito forte deve acontecer dentro da nossa igreja, ok? Felipe, Opa, Naldo, pode falar. nesse raciocínio aí que a Bia deu, de humildade até, né? Para esse negócio de cargos, que a gente tem que fazer tudo junto, de união. Tem um exemplo muito importante uma vez onde nós trabalhávamos, o meu patrão estava tendo uma certa discussão na loja porque ninguém queria lavar o banheiro. Então, o chefe lá falou assim, olha, nós não temos uma pessoa que venha limpar o banheiro e nós temos que usar o banheiro. Então, o que ele fez? Ele fez uma escala, né? Cada semana um limpava, para que todos pudessem usar, né? Só que chegou uma hora que ninguém queria limpar. Aí a pessoa falava, eu não fui contratado para limpar banheiro. A minha função é isso, eu fui contratado para isso. Só que o banheiro estava sujo. Aí isso foi parar no ouvido do patrão, né? Uhum. Aí falaram para ele, olha, o senhor tem que contratar uma faxineira, porque tá difícil. Os funcionários têm que usar o banheiro e não tem quem limpe. Só que o patrão não queria pagar uma funcionária. Uhum. Sabe o que ele fez? Uhum. Ele chegou um dia cedo, bem mais cedo que nós. Aí quando a gente abriu a loja, quem que estava dentro da loja limpando o banheiro era ele. O patrão foi lá, lavou tudinho o banheiro, saiu sem falar nada. E isso pra gente foi um exemplo. Depois disso, todo mundo começou a limpar o banheiro. Olha só, interessante, hein? Gostei desse exemplo, hein, Naldo? Isso daí mostra como a mesma ideia, o princípio com Jesus Cristo. Alguém que não deveria lavar os pés dos discípulos, era o contrário, né? Mas é ele que faz isso. Então, isso daí é um exemplo de como nós praticamos a humildade no trabalho, né? No trabalho, nas coisas do dia a dia, né?
Gostei muito mesmo. E você vê como que este exemplo, ele influencia as pessoas, é impactante, né? Uma pessoa, de repente, importante, fazendo o trabalho fazer um serviço que não é considerado importante, né? As pessoas ficam, nossa, como assim, né? Isso é impactante, muito interessante. Certo. Terceira pergunta aqui, irmãos. Busque nos dar um exemplo de como uma situação complexa tornou-se fácil com a união do grupo, certo? Aí, se o irmão João Arley ou a Marina quiserem participar também, com a experiência de vocês aí, de como a união da igreja ou a união de determinadas pessoas fez com que uma situação complexa se tornasse uma situação fácil. Isso, é só apertar no microfoninho aí, seu Jorley. Aí clica no microfoninho. Aí. Tá ouvindo? Alô? Opa, agora estou ouvindo. Pastor, eu estava aqui pensando, não sei se sobre os material que tem que comprar, o reforma da igreja, uma coisa como o senhor diz, parcelar, né? Conseguir parcelar que a gente consegue fazer alguma coisa. O senhor está ouvindo, né? Sim. Alô? Sim, estou ouvindo. Então, consegue parcelar alguma coisa. Então, eu acho assim que tudo tem um pouco de dificuldade para cada um. Certo. Mas o exemplo já vem da Bíblia. Tem uma coisa que nós fazemos que não é obrigado por lei, mas é bíblico, então a gente cumpre. Por exemplo, eu vou fazer de conta assim que uma pessoa vai dar o dízimo, 200 por mês, né? Por exemplo. Então, por causa assim, né? Ou 300, depende que a pessoa pode dar o dízimo. Aí a gente fica pensando, soma o total, em um ano vai dar R$2.200, não é mesmo? Certo. 2.200. Aí, quantas vezes a pessoa não tem esse 2.200? Mas se você cumprir o dízimo direitinho, 200 por mês, chega no fim do ano, você deu 2.200, muitas vezes você fica pensando até de onde saiu esse dinheiro. Mas com a graça de Deus você consegue cumprir. E é esse que a gente consegue manter a igreja. E as outras partes, a gente puder também, a gente dá oferta, né? Uhum. É uma coisa separada. Então, como se diz, eu acho que o dízimo não é obrigado pela lei, mas é bíblico, então a gente deve cumprir. Se você quer ver a igreja funcionando, tem que cumprir. E aí, outra parte, quando pode, a gente também coopera numa oferta. E outra coisa que eu ia falar aqui, eu conheci uma igreja, numa época. Alô? Oi. A igreja faltava cobrir, não é mesmo? E aí foi aquela dificuldade. Eu só sei que fizeram uma reunião lá, cada irmão prometeu de dar uma telha, cobrir a igreja normalmente. É só isso mesmo que eu queria falar. Legal, seu João falou um exemplo muito interessante, né? Nós temos aí uma tarefa considerada difícil, né, na igreja, né, que é a reforma também do templo. Temos que pintar o templo, nós temos que reformar a casa da igreja. É uma situação complexa, mas se cada um ajudando, né, se torna uma situação fácil, uma situação muito fácil. Então, é a mesma coisa que aconteceu com Jerusalém. Pode falar, Mariana. Não pedi a palavra, não. Não, é a Marina, eu confundi o nome. Ô, pastor. Pastor. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Então, esse negócio de limpeza na igreja, essas coisas é difícil, viu? Porque às vezes a gente faz uma reunião e marca tudo direitinho, tudo, mas não dá certo, viu? O primeiro dia dá, mas depois já o outro segundo já não dá, no terceiro já não aparece mais ninguém. É muito difícil. A gente já fez aqui na igreja várias vezes,
mas acaba contratando uma pessoa que é muito melhor a gente ajudar a pagar do que se comprometer e ajudar lá na limpeza, isso e aquilo. É difícil. E o que não deixa de ser uma ajuda, né, dona Marina? Porque, assim, de repente, a gente não consegue fazer determinada coisa porque nós não somos bons ou realmente não temos tempo para fazer tal coisa. Mas tem outros caminhos, do tipo, cada um contribui com um pouquinho para pagar pessoa, entende? Isso não deixa de ser uma colaboração e uma cooperação, né? Então, existem vários caminhos que nós podemos percorrer para conseguir chegar numa meta, para chegar numa conclusão ali. Então, existem vários caminhos que nós podemos percorrer, né? Então, a Marina deu um ótimo exemplo, né? De repente, nós não somos especialistas, nós não temos pessoas, não temos tempo, mas podemos ajudar financeiramente alguém juntos, né? Na hora da limpeza. A Marina falou uma coisa muito interessante para nós, né? Todo mundo ajudando um pouco, né? Sim. Chega lá. Interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Paola e Vanusa, nessa terceira pergunta aqui. Primeiro aqui a Paola, depois a Vanusa. O que você acha disso tudo, Paola? Focado na terceira pergunta. Né? Paola, tá me ouvindo? Aí. Então, é difícil até agora falar exemplos, né? Depois desses, muito bons, mas eu acho que em diversas situações, né? Em grupo, tudo é mais fácil do que levar, de repente, um trabalho difícil sozinho e em grupo, dividindo esse trabalho, cada um fazendo um pouquinho, sempre se torna mais fácil, né? Não me veio agora na cabeça um exemplo, mas não sei, em diversas, né, nos trabalhos que nós fazemos, numa EBF, num trabalho diferente. Certo. Uhum. E legal, né? A Paula deu um exemplo de BF, um trabalho assim que é bem complexo, né? Um trabalho bem desafiante, mas cada um ajudando se torna uma coisa fácil. Vanusa, terceira pergunta aí, será que você... Vanusa ou Joacir, né, que está nos assistindo, poderia nos dar um exemplo? Então, pastor, eu vejo assim, sobre a união da igreja, né, os irmãos que nem você colocou, os irmãos um visitando o outro, visitando as famílias, né, primeiramente a união, a igreja está unida, para depois os trabalhos entendeu? Eu penso assim. E às vezes não tem família difícil na igreja, porque às vezes a gente quer chegar assim próximo e a gente não consegue, entendeu? A gente tem essa barreira na igreja, entendeu? A gente trabalhar com algumas famílias. E às vezes a gente tenta se chegar perto e a gente não consegue, entendeu? Então, assim, é orar, pedir para Deus, colocar na mão do Senhor, orar e fazer nossa parte. É assim, eu penso. Certo. Beleza, muito bom, muito bom. Posso dar um exemplo, Felipe? Pode. Tem um exemplo que até o meio corporativo usa para quando você tem um problema muito difícil, você resolver ele. Por exemplo, como montar um carro, né? Para montar um carro, geralmente as empresas usam uma linha de montagem ali, onde cada um põe uma peça do carro, né? Aí no final do ponto você chega num carro montado que uma pessoa levaria anos para fazer. Em 10 minutos o carro passou por uma linha de montagem que várias pessoas, cada um colocou ali um pedacinho da coisa e montou uma coisa super complexa. Então, muitos problemas que são grandes e difíceis são resolvidos dessa forma, né? E a gente pode aplicar isso na igreja para diversos problemas. Legal, olha só, uma coisa tão difícil que é o carro, né?
tão difícil que é essa máquina que a gente dirige todo dia, né? E ela é realizada através do esforço em grupo, certo? Esforço em grupo. Então, é um ótimo exemplo com relação à missão que a igreja tem, certo? Beleza. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Foi muito bom e que o Espírito Santo esteja aplicando essas verdades nos nossos corações, tá bom? Se não tiver mais ninguém para comentar ou contribuir aqui para a gente, eu vou pedir já para o Lucas, né, fazer uma oração e assim nós encerraremos, tá bom? Vou orar. Senhor, meu Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor, obrigado, Senhor, que podemos, Senhor, estar, Senhor, todos juntos aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, mais a Tua palavra, Senhor, aprendendo, Senhor, e que possamos, Senhor, colocar, Senhor, essa mensagem, Senhor, em prática, que possamos, Senhor, ajudar, Senhor, na igreja, Senhor, voltar, Senhor, à igreja como estava acostumados antes, que a gente possa, Senhor, colaborar, Senhor, para essa reconstrução da igreja, Senhor. Peço, Senhor, mais tarde, Senhor, pelo ensaio, Senhor, que o grupo de louvor vai fazer, Senhor, e pelo culto noturno, que possa dar tudo certo. Peço proteção, Senhor, para todos os membros, Senhor, que estão indo para a igreja, Senhor, que nenhum mal aconteça, Senhor, que esse problema, Senhor, do vírus, Senhor, passe longe, Senhor, de todos nós aqui. Amém. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos. Lembrando, hoje, ensaio, o grupo de louvor vai estar às 4 horas, ensaiando hoje no templo, e o culto às 6 horas, tá bom? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Tchau. Tchau, pastor.